a evolução e a educação. O mestre acordou, abriu os olhos e estranhou o lugar em que estava. Lembrava-se de estar saindo de sua sala de aula, de ter escorregado, uma dor na cabeça e mais nada. Passou a mão pela cabeça e sentiu seu cabelo comprido. Olhou suas mãos e as viu enrugadas. Coçou o rosto e sentiu uma longa barba. Procurou o espelho e teve um susto. Ao invés de um jovem com 30 e poucos anos, que há pouco tempo havia obtido seu título de doutor em educação, viu um velho enrugado, assustou-se e gritou. Uma enfermeira apareceu. Gritou a todos que o mestre havia acordado. Disseram-lhe que ele tinha dormido por 60 anos, que não era mais 1947, e sim 2007. Ele começou a pensar nos milhões de perguntas a fazer. Sua mente, treinada em metodologia da pesquisa, tentou classificá-las por ordem de importância, mas eram muitas. Somente uma pergunta pareceu-lhe adequada. O que aconteceu com o mundo e com o Brasil nesses anos todos? Várias vozes começaram a repetir frases e termos que ele não entendia. Ele então, como bom professor, perguntou: tem alguma biblioteca onde eu possa pesquisar nos periódicos o que aconteceu? Todos se entreolharam. Os que entenderam o que ele quis dizer sorriram. Alguém resolve que ele precisa se distrair um pouco e lhe dá um controle remoto da televisão. Ele olha espantado aquela caixinha cheia de botões. Não sabe o que fazer. Alguém tomou a caixinha e ligou a TV. Ele deu um salto para trás, ao ver aquela caixa se acender e alguém aparecer de dentro dela, mostrando cenas que, segundo a narração, se passavam do outro lado do mundo. Sua mente, treinada a aprender, pensou: calma, é apenas um cinema portátil, e perguntou: quando ocorreu isso? Lhe responderam que estava acontecendo nesse momento. Ele sentiu um calafrio percorrer a sua espinha. Se não fosse uma pessoa esclarecida, teria deixado palavra que lhe veio à mente escapar: mágica. Perguntou novamente da biblioteca e falaram para ele procurar na internet. Internet? Ele perguntou. Sim, responderam. A rede de computadores mundial. Ele arregalou os olhos. Computadores? Explicaram e ele ficou meio ressabiado. Pediu para ler um jornal. Mostraram-lhe os blogs. Ele se assustou ao saber que cada um podia escrever o seu jornal. E mais, ele mesmo poderia argumentar as notícias que lia. E mais incrível ainda, poderia discordar do jornalista e ali mesmo colocar a sua opinião. Ele pediu então uma enciclopédia atualizada. Mostraram-lhe a Wikipédia, dizendo-lhe que clicasse nos links. Ele se maravilhou e perguntou: mas quem é que alimenta tudo isso? Responderam: qualquer um. Atualmente, são mais de 290 mil colaboradores. Ele se assustou e perguntou: mas quem controla tudo isso? Quem comanda o trabalho? Quem diz o que escrever? A resposta foi: ninguém e todo mundo. Ele pulou. O mundo estava louco ou ele estava? Saiu correndo, saiu do hospital, chegou à rua. Quase foi atropelado por centenas de carros, mais do que ele já havia visto em toda a sua vida. Todos ao mesmo tempo na rua, acelerando, freando, buzinando. Ele correu feito um desesperado, ainda com a roupa do hospital, um roupão aberto nas costas. Então ele enxergou um prédio familiar. Sujo, é claro. Pinchado, sim, mas reconheceu uma escola pública.
Dirigiu-se para lá, entrou esgueirando-se e foi para o último lugar seguro de que se lembrava, a sala de aula. Sentiu um certo conforto, a mesma lousa, o mesmo tipo de cadeiras. Pelo desgaste, deviam ser exatamente as mesmas de seu tempo. Encolheu-se em um canto e ficou ali, tentando colocar suas ideias em ordem. De repente, entre os alunos, numa algazarra tremenda, ele enrubesceu. Entra, então, o professor, que tem um certo trabalho para controlar a classe, e começa sua aula. O velho mestre parece ser o único a prestar atenção. Ele percebe que, apesar da falta de atenção dos alunos, apesar da falta de disciplina, a aula era exatamente igual àquela que ele ministrava. Respira fundo, aliviado, e pensa: graças a Deus alguma coisa não mudou. Pelo menos a educação do Brasil continua a mesma que a de 60 anos atrás.